E aí, galerinha, tudo bem? Então, a gente vai falar hoje sobre mediatriz e sobre bissetriz, tá? E eu vou falar para vocês a diferença sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. Na página 338, vai falar sobre mediatriz. E sério, embora o livro tenha falado desse assunto, explicado minuciosamente para vocês algumas coisas, a gente não vai usar algumas coisas que o livro vai explicar. Por que a gente não vai usar? Vou explicar. Talvez eu não use comigo, mas é importante a matéria, é importante que vocês leiam, é importante que vocês entendam, mas a gente não vai usar e vou dizer para vocês que é algo difícil de ser usado. Digamos no ensino regular ou então em provas que vocês venham a fazer, qualquer coisa do tipo. O que vocês precisam saber é o conceito, o que é e quando que se é usado, e quando essa palavra aparecer numa questão, vocês possam associá-la ao que ela realmente significa, certo? Por quê? Porque ela pode aparecer como um dado muito importante numa questão, mas se você lê como uma palavra qualquer, a questão não vai fazer sentido e vocês vão ter dificuldade de resolver porque vocês não sabem o que significa, tá bom? Então essas duas palavras, tanto bissetriz como mediatriz, vocês precisam entender não como que faz, mas exatamente o que elas são, tá bom? E dentro de uma questão, como que vocês vão tratá-la, tá? Então olha só, mediatriz é como se fosse um ponto que ele tá ali porque ele é o ponto que divide todo mundo igualmente. Então, a partir daquele ponto, todas as extremidades são iguais, têm a mesma medida, tá? Então, por exemplo, eu tô dentro de uma sala, vocês também estão dentro da casa de vocês, em algum lugar da casa de vocês, ou no quarto, ou na sala, ou na cozinha, seja onde for, vocês vão imaginar o seguinte: vocês vão olhar para o cômodo que vocês estão e vão pensar, esse daqui é o ponto de mediatriz. O que é o ponto de mediatriz? É o ponto que se eu vier olhar para a esquerda a partir desse ponto, tem a mesma medida que a partir desse ponto tem para a direita. Certo? Se eu olhar para esse ponto para frente, vai ter a mesma medida que a partir desse ponto para trás também vai ter. Então, olha, eu vou colocar aqui, que está aqui no meio, de mediatriz. Por quê? Porque ela está dividindo tanto esse lado como esse lado, tá? E esse lado tem a mesma medida que esse lado. Então, esse lado é congruente a esse lado. Lembra que eu disse que congruência é quando tem a mesma medida. Tá? Então, ó, congruência quando tem a mesma medida. Médio. Qual é a diferença de ponto médio para mediatriz? Ponto médio é o ponto que vai dividir o segmento em duas partes também congruentes. Então, eu tenho essa reta aqui. Essa reta aqui era para ela ser uma só. Para ela ser assim, retona, uma só. E ela tem, digamos, vou chamar de 10 centímetros, certo? Estou conjecturando aqui. Se eu tenho um ponto que vai dividir isso exatamente no meio, vai estar 5 centímetros para um lado, 5 centímetros para o outro, mas não é uma reta que vai dividir. Quando é uma reta, é mediatriz. Quando é um ponto, eu chamo de ponto médio. É quando eu divido um segmento de reta em dois segmentos, com a mesma medida, congruente também, tá certo? E quanto que é bissetriz? Bissetriz é quando eu tenho um ângulo, já aprendemos o que é ângulo. Ângulos são duas semi-retas,
sei onde começa, não sei onde termina, sei onde começa, não sei onde termina, que formou aqui um ângulo, uma abertura. Essa abertura eu chamo de ângulo. Quando eu vou lá e consigo dividir, digamos que esse ângulo tenha 50 graus. Se eu for lá e dividir esse ângulo exatamente no meio, e aí, esse ângulo que anteriormente tinha 50 graus, passou a ter 25 para um lado e 25 para o outro, né? Então, eu peguei da vértice, do meu ponto P, eu vou chamar de P, até aqui, dividi exatamente no meio, isso eu vou chamar de bissetriz. Essa reta que eu faço no meio do ângulo, eu chamo de bissetriz, ok? E aí, ela vai dividir exatamente no meio. E se não dividir no meio, aí não é bissetriz. Só é bissetriz se dividir o ângulo exatamente no meio. Tá certo, gente? Com isso, vocês vão fazer o exercício da página 336 até 338 e depois da página 248 até a página 251. São aproximadamente aí 6 páginas de exercício. Mas não é muita coisa, né, gente? Porque vocês sabem que tem desenho, tem questões aqui, aí termina na outra, enfim. São pouquíssimas questões, mas são 6 páginas aproximadamente de exercício. Então, vocês vão procurar os exercícios dessas páginas e vão fazer esses exercícios, ok? Próxima aula, a gente vai estar corrigindo esses exercícios e se cuidando. Não é porque algumas coisas estão abrindo que isso permite vocês saírem por aí, tá bom? Achando que estão de férias. Não estão de férias, a gente continua estudando, continue fazendo os exercícios, assistindo os vídeos. Até mais, estou morrendo de saudade, sempre falo isso pra vocês e amo a verdade, tá bom? Um beijo, se cuidem e até a próxima aula.